porque, amados, diante de tantas outras opções que vocês tinham para fazer nessa manhã de hoje, mas algo na atividade movimentou para que aqui viessem. Mais uma vez, o agradecimento a todos os seus corações. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, benfeitores amigos da equipe do nosso professor Eurípides, aqui nós nos reunimos, Senhor, em mais essa manhã, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Mestre, que através de seus mensageiros de luz e do amor aqui presentes conosco, o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, a segurança, Senhor, para os assuntos que iremos discorrer na manhã de hoje. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos estarmos receptivos a impregnar as células dos nossos corpos perispirituais com incentivo, com um aumento a cada dia mais da nossa força de vontade, de aprender a amar mais, de servir mais, de compreender mais e de perdoar incondicionalmente. Senhor Jesus, a cada dia somos mais conscientes, Senhor, de todas as oportunidades benditas que é nos concedido por todo o amparo, por todo o amor, desde quando fomos criados. Mas a cada dia, Senhor, que vamos tornando mais lustros como Espíritos de Deus, e nós encarnados com a maior oportunidade da nossa escola planetária do aprendizado do amor, impregna os nossos corações dessa alegria, mas de alguma forma também, Senhor, há na nossa intimidade muitas vezes um desconforto, há na nossa intimidade, Senhor, ainda uma falta de serenidade, porque a cada dia que nos percebemos como Espíritos de Deus, em relação, Senhor, àquilo que aqui estamos trilhando como valores eternos para os nossos espíritos, com os estímulos de nós, com nossos corpos físicos, como esse instrumento magnânimo de educação e de aprendizado, ainda ocorre um turbilhão, Senhor, das nossas mentes aos nossos corações. Há um circuito que um turbilhão, Senhor, nas nossas mentes daquilo que compreendemos e que somos estimulados a fazer, em relação ao seu amor que impregna os nossos corações, de como fazer o equilíbrio, que é nós conseguirmos, Senhor, a serenidade que a nossa razão possa nos ajudar a nós nos observarmos nós mesmos, face a face dos componentes vibratórios, dos desejos, das vontades que insistem, Senhor, em estar em nossas mentes. E nós queremos tanto, Jesus, alinhar a estruturação do nosso projeto reencarnatório, os sentimentos que viemos aqui para renovar, com todos esses estímulos que nós recebemos a cada instante. Queremos tanto, Senhor, o equilíbrio, a serenidade, para que tenhamos clareza e lucidez, para entender os estímulos que recebemos, tudo o que nos ocorre, em todos os níveis das nossas relações, com a proposta divina e educativa do nosso projeto reencarnatório. E aí, Jesus, ainda nós buscamos o seu coração e lembramos quando o Senhor nos disse que, de alguma forma, para nossa intimidade não estaria trazendo a paz, mas é como se fosse uma espada. Quando nós olhamos para nós mesmos e ainda fazemos o que fazemos, ainda pensamos, ainda temos impulsos que nós não queremos mais. Então, Jesus, benfeitores amigos, aqui estamos todos nós,
com essa vontade, com esse propósito de renovar nós mesmos os nossos sentimentos. Que ainda ecoem em nossas consciências as palavras de esclarecimento de apóstolo Paulo, falando para nós substituirmos o homem velho para o homem novo. Ajuda-nos, Jesus, para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a impaciência, a intolerância. Ajuda-nos, Senhor, para que o Seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia, Senhor, possamos ser mais bondosos, mais compreensivos, mais afáveis, mais pacientes. Ajuda-nos, Jesus, para sermos instrumentos do Seu amor, onde nós nos encontrarmos, por onde nós passarmos, a quem nós nos encontrarmos por um segundo apenas. Que possamos, Jesus, sermos instrumentos do Seu amor, a levar os estímulos da esperança, da concórdia, da boa vontade, da imensa alegria de viver. Ajuda-nos, Jesus, na prática incansável do bem, porque já compreendemos, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E só nos transformaremos os sentimentos através da prática do bem e do amor. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre fazemos, né? Nossa leitura breve, um comentário breve aqui do nosso Evangelho. E lembrando sempre que o nosso Evangelho é o manual diário, né? Que quando nós, digamos assim, aplicarmos em nossa intimidade, nas nossas ações, pensamentos, tudo, esse conteúdo energético aqui, ele nos dá um passaporte para nós habitarmos qualquer região do espaço desse universo infinito. Então, vamos lá, vamos ver o que vai sair o capítulo de hoje. Alguém quer? Saiu no capítulo 1. Quem quer algum evangelho, passa para um e outro vai passando lá. Passa aí, ó. Isso, passa ali para alguém atrás de você. Já chegou? Ah, então tá. Ó. Acho que ele falou que não tá saindo. Aí. É. Amados, capítulo 1. Tá gravando, depois ele vai passar. Não, hoje não. Não conseguiu. Amados, capítulo 1. O que vem a ser? O que nós temos aí no capítulo 1? Não vim destruir a lei. Então Jesus aqui, quando esteve conosco, a primeira coisa que ele fez o comentário é, né, que ele não estaria aqui vindo destruir a lei, mas sim dar continuidade e cumprimento. Porque até antes de Jesus, né, como a gente comentamos aí, primeiro grande momento nosso de evolução, de compreensão de Espíritos de Deus em relação ao Criador,
nós começamos lá com Moisés, né? E Jesus não vinha destruir as leis divinas que Moisés havia revelado, colocado na condição nossa evolutiva daquela oportunidade, né? Porque quando nós observamos a lei de Moisés, o nosso estado evolutivo naquela oportunidade, ainda para nos tocar, né? A lei de Moisés era um pouco dura, né? Era uma lei assim, um negócio, digamos, que tinha que causar a nós impacto aqui na nossa vida material para que nós conseguíssemos compreender, né? Lógico, já era, como sempre nós comentamos, já era um caminho evolutivo. Porque antes de Moisés, nós já até comentamos, né? Se alguém fizesse algo com a sua família, você podia ir lá e matar a família toda. Moisés falou, não mata a família toda não, mata só o que fez mal para você. Não vamos fazer isso, né? Então, e o Moisés colocou naquela oportunidade um Deus o quê? Castigador, um Deus rigoroso, né? Um Deus, né? Porque se falasse meio mansinho com nós naquela falando mansinho até hoje, não dá, imagina, né? Muitas vezes hoje, né, tá aí os defensores da lei, os advogados aí. Muitas vezes as leis hoje, por que precisa da lei, por exemplo? Por que precisa colocar radar na rua? Porque se não colocar, não vai passar correndo. Mesmo com o radar, não passa correndo, né? Então, novamente, e as leis com Moisés eram uma dúvida. Mas Jesus está dizendo que ele veio o quê? Cumprir as leis, né? Então, na abertura as 3 revelações. Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, e dentro das instruções dos Espíritos, a nova era. Mas eu abri aqui e saiu no item 5, o Espiritismo. Inclusive, amado, vai até ajudar a refletir, porque como nós começamos esse livro aqui, e eu recebi durante a semana várias mensagens no WhatsApp, das pessoas perguntando, né, como é que era mesmo, né? Como é que nós podíamos entender de como que chegou para nós novamente a vivência de Jesus aqui, né? Porque existe a história narrada pelos homens, por tudo, né? E todo o componente espiritual desse processo. Então, e aqui, ó, a gente abre aqui no Espiritismo. Então vamos lá. Quem está aqui hoje, né? O que compreende sobre esse tal de Espiritismo? Que doutrina espírita é essa, né? Ela comunga, está de acordo com as leis divinas que regem a matéria? Claro, porque tudo é lei de Deus, né? Mas por que ainda, né, há uma dificuldade, né, desse entendimento? Então aí o Kardec colocou aqui, ó, o Espiritismo é a ciência nova, apesar que já faz quase um século, né? 1857 para 2023, né? Mas ainda continua sendo nova. Vocês concordam que ainda continua sendo nova? O Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Alguém aqui que já teve a oportunidade de testemunhar em uma sessão mediúnica as comunicações dos espíritos e falando para nós como é que eles estão vivendo lá, como é que é o lugar, como é que é as coisas. Dá para falar que não dá para acreditar? Não, né? Então, ele está dizendo aqui que é por provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, ou seja, a nossa experiência aqui encarnado com os espíritos desencarnados e todo esse processo. Porque, amados, a nossa vida nunca interrompeu. Agora nós estamos encarnados com esse corpo, mas estávamos desencarnados, encarnamos e vamos desencarnar, isso é lei, né? E o que ele continua? E o Espiritismo, né, essa ciência, ele nos mostra não mais uma coisa sobrenatural. Porque antes, ao longo dos milênios, sempre ouvi falar, inclusive, quando os espíritos se manifestavam a ponto de serem vistos, né, que digamos assim, a materialização, eram chamados de assombrações, não era?
tinha assombração, tinha essas coisas todas ao longo dos milênios aí, comprovando, né? Mas não tinha, achava que isso era o quê? Sobrenatural. Porque não entendia a lei que rege esse processo, essa comunicabilidade, essas interligações, esse mecanismo. Então ele está dizendo que não mostram como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Isso é da lei divina. Como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. E por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Continuando no item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-nos o Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Nós já adquirimos amadurecimento, crescimento, compreensão de que não era mais necessário, digamos assim, isso vir de uma pessoa. Tinha que ser comprovadamente um ensino universal. Como é que a doutrina espírita surgiu? Como é que ela foi estruturada? No esclarecimento, nos ensinamentos dos espíritos superiores, de como é que funcionava essa relação. Então, né, o Kardec, bem entendido, o Kardec fez o quê? Organizou. O Kardec, como professor, né, pedagogicamente organizou essa ciência, essa filosofia e esse sentimento de religião. Dele mesmo é comentários. Tudo veio dessa fonte universal de espíritos de alto amor e sabedoria. Inclusive, só para comentar, aqui na instrução do Evangelho, acho que todos devem ter lido, explica isso com muita clareza, como foi feito o processo, milhares de espíritos, o trabalho difícil que ele teve, porque a verdade é uma só. Então tinha muita comunicação de espíritos muito iguais, então ele teve muita luta para, assim, pegou um pouquinho de cada lugar para elaborar o Evangelho. Aqui na introdução fala isso perfeitamente, da dificuldade de ter feito essa obra maravilhosa aqui. E que, como ele comentou, não é porque por causa de uma comunicação que falou alguma coisa que era, ele fez a mesma pergunta, era feita em outros ambientes, para outros momentos evolutivos, ou seja, para outros espíritos, digamos, mediunicamente, e as respostas tinham que ser o quê? Porque já que era um ensino universal. Então ele pegou comunicações e esclarecimentos da mesma pergunta de muitas fontes, para não ter perigo do quê? De estar, de alguma forma, adulterada ou dirigida conforme interesses, né? Então ele fala, né? O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem de personificar a individualidade, porque é fruto do ensino não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, e em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, inumeráveis médiuns contribuiu para essa codificação, onde as perguntas tinham, a verdade tinha que ser dita em mais que um lugar para ser comprovadamente a verdade. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhe tornar conhecido este mundo e a sorte que vos espera. Então veio trazer para nós com clareza agora, nós não vamos ter mais medo nem dúvida do que é que vai acontecer conosco a hora que nós deixarmos o corpo. Chique? Sossegadinho? Não vai ficar aflitinho? Né? Porque como é que nós vamos experienciar essa realidade? Isso vai nos ocorrer. Não sei qual é a ordem aqui, mas que todo mundo aqui vai ocorrer, vai, né? Então ele está dizendo que, e a sorte que nos espera, ou seja, né, como é que nós estamos plantando aqui, o que nós esperamos colher?
Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir os tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e se prepara o reino de Deus na Terra, ou seja, o nosso planeta, no caminho da regeneração. E o outro aqui fala, o outro capítulo, né, fala sobre a aliança da ciência e da religião, né? Porque até o século XXI ainda continua, né? Até o século XX, início do século XXI, ainda parece como se fossem coisas distintas. Você é um intelectual, você é um doutor, você conhece tudo das leis, você conhece tudo da biologia, você conhece tudo da física, como se fosse um mundo à parte do sentimento de religiosidade e da essência divina que cada criatura é e essas conexões com a natureza. Então, meio tipo assim, né? Quanto mais conhecimento intelectual, quanto mais... Porque o entendimento da matéria levava a pessoa a não perceber todas as leis divinas que regem além dessa matéria, né? E levava então como se fosse uma divisão, né? Inclusive, o culto religioso, a religião, tudo mais e tal, era meio que incompatível com os intelectuais. Isso, né? Nós temos a prova grandiosa de ensinamento. André Luiz, né? Médico famoso e intelectual, que considerava fútil as coisas que a mãe dele falava, a religião que a mãe dele professava, porque a própria matéria era suficiente. E qual foi a surpresa na hora que ele deixou o corpo? Que não era, né? Então, ele falou aqui sobre a aliança da ciência. Então, rapidinho, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra em verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou, né, existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e do excesso de exclusivismo, de um lado e do outro. Daí um conflito que se deu origem à incredulidade e à intolerância. Mas os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tenha de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, com as duas forças que são, apoiando-se uma a outra, marchando combinadas, a prestação de concurso mútuo. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, e se já não lá podendo mais opor ao irresistível lógica dos fatos. Então, no mundo de regeneração, vai caminhar junto ciência e religião. E isso já está ocorrendo. Especificamente, digamos assim, né? Comentei aqui, perdoa, porque é a experiência a qual eu tenho, né? Então, não estou falando de mim, mas como um processo educativo, né? Da percepção, especialmente falando, então, de uma área, que é a área da saúde. A área em que estuda as células do corpo físico e as desarmonias dessas células do corpo físico, né?
onde, né, aqui próximo, tem uma escola de formação de medicina que tem já embutido no seu currículo, já embutido no seu processo educativo pedagógico, esse princípio do entendimento do espírito que habita o corpo. Né? Tenho testemunha disso, porque inclusive minha filha estuda lá, e já comentei com vocês, mas eu posso falar de novo? Como ela entrou nessa escola e quando ela fez a matrícula, foi pedido que no primeiro dia de aula, além dela, caloura, deveria vir os familiares mais próximos e que pudessem ir. Pais, irmãos, namorado, marido, né, que seria, né, acolhidos todos lá. Então nós chegamos nessa escola, essa escola chama FACISB, que é a Faculdade, né, de Ciências, né, Médicas de Barretos, né, da escola lá do Paulo Prata. E aí então chegou o dia fez a matrícula, chegou o dia do primeiro dia de aula, e nós fomos recebidos por um coral maravilhoso, encantador, que já impregnava todo o ambiente fluídico e energético. Bom, aí terminou o coral, então aí os calouros, né, os bichos, os recém foram para uma sala e os pais e os parentes foram para outra sala. E para nós, pais e parentes, era no telão o que estava ocorrendo na sala onde estavam os que tinham, né, os calouros que iriam começar os estudos, né, da medicina. E já começou, fez a surpresa, porque a hora que montou a mesa de quem ia palestrar sobre os chegandos, né, o diretor da escola era o que estava tocando uma flautinha lá no coral, junto com a moça da limpeza, com o técnico de laboratório, com o professor, estava lá tocando a flautinha junto lá, né? E, bom, formou-se a mesa, e aí então o diretor começou então a falar. Ele não falou de nenhuma religião, nem espírita, nem católica, nem protestante, nem adventista, nenhuma. Mas ele falou de um princípio de sentimentos. Então, ele começou dizendo, né, que ele estava lá com muita alegria recebendo a todos, porque inclusive a cada um que entrava lá, a cada um que adentrava a escola, ajudava ele a aprender as coisas. Então ele já colocou no patamar o quê? Eu estou aqui para aprender com vocês, né? E falou então de qual que era a proposta, como é que era o entendimento daquela escola, como é que funcionava. Bom, aí ele já fez alguns, então, ele colocou algum parâmetro. Então, primeira coisa que nós vamos trazer aqui é que quem aqui passar vai ter o compromisso de cuidar das pessoas e não para curar as pessoas, para cuidar das pessoas. E aí ele falou como é que ele foi para lá, o que aconteceu na história da vida dele. Que ele havia se formado, inclusive, na Unicamp, e que ele estava já clinicando, e que ele teve a oportunidade de ser médico de uma menina de 2 anos, ao qual ela desenvolvia no seu corpo físico uma desarmonia celular imensa, chamada de câncer, e que essa criatura, então, daí uns 2 anos, veio a desencarnar. E ele falou então que impactou ele demais, que ele queria compreender como é que funcionava aquilo. E ele dedicou a vida dele então, bom, aí ele fez doutorado, aí ele fez doutorado em Harvard e depois ele fez doutorado em Cambridge, na Inglaterra. E ele falou, e eu fiz tudo isso aí para entender que na realidade médicos e tudo mais tal cuida das pessoas e que realmente todo o processo de cura e tudo é da sabedoria superior. E que aí ele falou, olha, e talvez agora nós vamos decepcionar muitos pais. Porque a escola é particular, é R$10 mil por mês. E que todos, que o dia que saísse de lá, não seriam médicos para ganhar dinheiro. Mas teriam que formar lá médicos
humanitários e amorosos. E que, inclusive, já no primeiro período, todos teriam já que experienciar para ir para os postos de saúde. Porque a faculdade lá, digamos, pegou da administração da prefeitura todos os postos de saúde. Já teria que ir, no primeiro período, na primeira semana, já teria que ir para os postos de saúde para aprender a cuidar das pessoas. Para limpar vômito, para limpar cocô, para ver se realmente estava apta aquele processo educativo que eles queriam pôr na escola. E falou, e a conclusão que nós, e aquilo que nós desejamos, é que quando terminar aí, digamos, a formatura, quando pegarem um diploma, a nossa proposta é que todos que aqui saírem irão acolher, cuidar dos pacientes, de maneira que, mesmo que se chegar à conclusão que vai ter que amputar um órgão do paciente, vai ter que ter recurso de entendimento e de sentimentos para poder acolher esse coração, para poder incentivar esse coração a entender a necessidade. Então, amados, o que está acontecendo com a ciência aí e o sentimento? Ele colocou o quê? Que tudo vem da sabedoria superior. E que nós só somos o quê? Meros instrumentos. E que lá na escola queriam formar instrumentos bons, que não era para ganhar dinheiro. E realmente, né, praticamente na turma da minha filha, muitos desanimam. Mas é muitos desanimam. Então, por que eu estou falando isso? Tanto você está percebendo que já no século XXI, no início do século XXI, já tem escolas com a ciência fazendo o quê? Então, né, ou seja, o que ele disse? Ó, mesmo se você tiver que amputar, você tem que encher o coração do paciente de esperança. Agora, como é que você faz isso se você não falar da vida como um todo? Se falar que a vida terminou aqui, como é que você vai encher o coração de esperança? Como que você vai encher o coração de esperança? Falar que terminou agora com o corpo. Agora, desculpe, qual escola que ensina isso? Eu conheço essa. Que ninguém vai fazer residência, vai ter contato com o cliente lá no 5º ano, não. Vai começar no primeiro semestre, no primeiro período, e inclusive vai para os ambientes assim, de mais dificuldade, e cada aluno tem que ter uma família para cuidar. E essa normalmente a família é toda descontrolada, digamos, além do aspecto material, é descontrolado nos sentimentos. E como é que vai fazer para aprender a lidar se não for? Então, para vocês perceberem que essa era já iniciou. Agora, não é um negócio que muda de um instante para o outro, né? Ou seja, que princípio de escola que tem que associa o quê? O sentimento. E que ele foi claro, ó, a hora que você estiver diante do paciente, o seu amor, a sua compreensão tem que ser suficientemente para que você possa ter uma sintonia com a sabedoria superior. Ele não falou de nenhuma religião, entendeu? Ele está falando de uma sabedoria e de um amor superior. Que você simplesmente é um instrumento daquele amor. E como é que você vai fazer para ser um bom instrumento? Né? Então, comentando aí, né, sobre o cumprimento da lei do amor. Ok? E aí o nosso livrinho, Boa Nova. Já tínhamos falado, né, que nós tínhamos comentado sobre o que no começo, né, por que o Humberto de Campos escreveu o livro, o que ele falou sobre o livro, aí falou sobre o momento evolutivo da vinda de Jesus, né, e falou aí, né, de todo o processo aí energético da vinda de Jesus. Então agora nós vamos para o capítulo 2, que é o quê? Jesus, o precursor. Tudo bem? Comentando então dos WhatsApp, que as mensagens que eu recebi, né, de como é que nós vamos avaliar e entender então, né, o conteúdo e o que é a proposta. Porque, amados, como nós vimos ao longo aí, inclusive acabamos de ler aqui lá desde do Moisés, o Testamento e tudo mais, né? Por que é
que os ensinos de Jesus, né, digamos assim, como é que eu posso dizer, né, já passou pelo crivo do tempo. Faz mais de 2000 anos que ele veio aqui e não passou os ensinos dele. Quantas civilizações já ocorreram? O que ciclo foi esse? Já essa ocorrência imensa. Já passou pelo filtro do tempo. Ainda bem, porque, vamos supor assim, se nós pegarmos um fato, uma circunstância, nós podemos dar para ele enfoques para a história. Se nós observarmos, por misericórdia e por amor divino, o foco que foi dado para os ensinamentos de Jesus foi o foco dos ensinamentos das palavras de vida eterna. Se fosse outro foco, por exemplo, né, qual que era o tamanho do bispo de Jesus, qual que era o tamanho da cintura dele, qual que era a altura dele, como é que ele penteava o cabelo, né? Vocês acham que isso resistiria ao tempo? Não resistiria ao tempo, né, dos seus ensinamentos. Então, felizmente, o foco foi o quê? Na essência. Porque tudo que nós pegarmos hoje, a gente pode dar um enfoque que você quiser, né? E o enfoque que foi dado foi o quê? Realmente das suas palavras de ensino de vida eterna. Então, para quem perguntou, é o seguinte, onde que está essa consistência? Está mesmo no foco divino dos seus ensinamentos. Então, o que vem a ser Jesus e o precursor? Porque no caso aqui está falando de Jesus e o João Batista, que era o primo mais velho dele, que organizacionalmente, amorosamente veio antes dele. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha de Nazaré. Então, só fazendo um comentário aqui, o que é o primeiro parágrafo? E aí nós já te dado spoiler, né, mas as mães que estão aqui hoje, é o seguinte, o Jesus já estava pegando os seus 10, 11 anos, 12 anos, e a mãe dele preocupada com o futuro dele. Certo? Alguém é mãe aí ou pai aí que tem filho e preocupa com o futuro dele? Certo? Né? E o que aconteceu? E a Isabel, o marido da Isabel era uma pessoa do templo, lá do Sinédrio, então ele tinha poder, ele tinha influência. E aí a Maria queria que Jesus seguisse uma carreira lá no templo, né? Afinal, qual era a melhor condição na época? Onde as mães querem que os filhos seguem carreira? Alguns talvez na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tipo assim, não é? Ou na Faculdade de Direito do Vale de São Francisco, lá, não é isso? É isso ou não? Né? Que cada um aí, né? Então, o que era na época? E aí, então, conversou com o marido, com o tio, né, com o marido da Isabel, aí o pessoal do templo falou, não, mas então traz o menino aqui pra gente conhecer, né, pra ver se, digamos assim, pra fazer o teste, pra ver como é que vai ser aqui, ó, né. E aí então, é o que ele diz aqui, após a famosa, então aí Jesus, né, foi, e os doutores da lei lá na época ficaram meio impressionados com ele. Pô, mas o menino é bom, hein? Nossa Senhora, ó, né, porque ele mostrou já uma postura, bom, tudo bem. Então, depois dela ter levado Jesus lá, após a famosa apresentação de Jesus ao doutor do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Ou seja, a Isabel era a irmã e o filho dela era o João Batista, que era primo de Jesus, né? Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas, né, que era Maria e Isabel, primas, entraram a falar de ambas as crianças, de Jesus e do João Batista, cujo nascimento foi antecipado por acontecimento singular e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinha-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. E aí, o que me espanta, disse Isabel, com um carinhoso sorriso, é o temperamento de João, né? Dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa,
Para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como que se pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, agora é Maria falando de Jesus, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras em conversações profundas com viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transuantes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que eu nunca encontrei nas observações de nossos doutores. Quer dizer, eu nunca vi lá no templo os fera falar de uma componente, de uma eloquência que ela nunca tinha visto, né? E constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Estou preocupada com ele, né? Então alguém está preocupado com o destino do filho? Claro. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel, convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por justificados anseios. As mães sempre com medo do que vai acontecer com os filhos. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas de que lhe era apresentado pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não podia ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Então lá um doutor da lei já falou, ó, esse menino é problema, hein? Né? Ou seja, advertiu que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Com a prima ali escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, né, consciente do que ele... Procurei Elisear a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Quer dizer, ela foi lá, Maria foi lá no templo pedindo uma vaguinha, né? Como é que é o nome que dão aqui lá em Brasília, quando põe algum parente trabalhar junto? É nepotismo, né? Então, tadinha da Maria, com o seu amor, falou o quê, né? Então agora, eu vou para Brasília, vou dar um jeito de levar comigo, né? A preocupação dela. Então ela pensou, né? Aqui, né? Nessa casinha humilde e tudo mais, então, como é que vai ser o futuro dessa criatura, né? Eleazar prometeu interceder-se pela sua sorte. Então o Eleazar falou, ó, tudo bem, pode deixar que nós vamos arrumar uma vaguinha para o menino. Combinado, certo? Beleza. Bom, Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, né, quando a Maria voltou, a Maria falou no tempo falar com o doutor da lei, né? De regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detalhadamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Quando ela olhou para os olhos dele, ela sabia que o negócio... Ela ficou apavorada, porque Jesus veio então conversar com ela sobre aquilo que ela foi pedir lá no templo. Mãe,
que queres tu de mim? Vocês adoram perguntar para você, Betinho. Mãe, o que queres tu de mim? Se a Letícia te perguntar dela. Cada mãe aí, ó. Se perguntar para você, Gi, o que você quer de mim? Mãe, o que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Tipo assim, mãe, a senhora está preocupada em procurar que eu tenha os recursos do materialismo, essa fama toda? Mas o objetivo da vida aqui é a conexão com Deus, não é isso aí? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento que se passava em meu íntimo, ponderou ele, Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei deste modo a escola melhor. Repetindo. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei deste modo a escola melhor. Nesse mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que o doutor do tempo fizeram na sua presença e ao seu respeito, Jesus aproximou de José e pediu-lhe, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Ele falou, mãe, eu não quero, eu quero trabalhar aqui na carpintaria com meu pai. E se os filhos nossos fizerem isso? Então ele preferiu o quê? Pediu emprego como? Que admitisse o seu trabalho. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. A melhor escola para Deus é a do lar. Então, o nosso sucesso como espírito, aqui, encarnado agora, é as nossas relações na família. E, normalmente, as relações na família consanguínea é jogo árduo. Espada. Ou não? O nosso maior cadinho de aprendizado como espírito imortal de evolução é... Olha a profundidade do ensinamento, Como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, da boa vontade. Concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e o enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então ele foi fazer o quê? Trabalhar na oficina. Então, como é que as mães estão querendo aí que os filhos façam as opções de que tipo de vestibulares, que tipo de profissão, com que propósito? Quais vão ser os incentivos das mães que, por misericórdia divina e amor, estão com os seus filhos pequenos ali, por exemplo? Qual será o incentivo? É o espelho do que você faz todo dia. E aí? Então Jesus o que, trabalhava com... Então está mostrando aqui que para o sucesso como espírito imortal, qual que tem que ser a profissão? Tem alguma? Ou todas? Mas isso não é muito maravilhoso e nos traz uma leveza ao nosso coração? O que é mesmo que eu vou fazer?
Isabel lhe escutava atenta a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias onde teriam ido as crianças, porque eles tinham saído, Jesus com o João. Nazaré, com sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Em suas ruas humildes e pedregosas, com casas pequeninas com lojas singulares, se agruparam numa família com cavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdredom. Seus horizontes são estreitos e sem interesse, contudo os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe afigurou-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam o sopro carinhoso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que multiplicavam a distância. Como um grande general que desse a conhecer as minucências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante aos seus olhos surgiam as montanhas da Samaria, o cume do Magedo, as eminências de Gabalbé, a figura esbelta do Tabor, na qual mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração. O vale do rio sagrado do cristianismo, aos cumes de Safed, ao golfo de Calfa, o elevado cenário de Pereu, num soberbo conjunto de montes, vales, lado a lado das águas cristalinas. Então aqui, né, nesse livro ele dá muito uma percepção da natureza, né? Inclusive, né, quando nós estávamos vindo para cá, qual foi a nossa percepção da natureza? Quem poderia saber qual a conversação solitária que tratavam ambos? O que os dois estariam realmente conversando? Distanciado no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo, né, o João Batista, o precursor, na carinhosa companhia da mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não quer vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o João Batista na sua gloriosa tarefa de preparação a caminho da verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais da grandiosa conquista. Vestido de peles, alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se delongar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar na figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus grandiosos ensinos, e por isso encontramos João Batista, um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar a sacrifícios extremos. Não acontece conosco isso? A verdade às vezes não dilacera o nosso coração? Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, olha, então, né, a dor precede o quê? Como uma dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto. Ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca
as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão vivo, ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. Então representa nós aqui, né? A nossa luta com o nosso mundo interior, né? A fim de estabelecer em si mesmo o santuário das realizações com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: do nascido de mulher, João Batista é o maior de todos. Então aqui falou que da tarefa do João Batista ainda, né? Que em seguida Jesus seguiu o caminho. Então agora vamos, né? Quando é que Jesus então começou o seu momento, então, que ele deu o nome aqui de primeiras pregações? Como que ocorreu isso, né? Nos primeiros dias do ano 30, antes das suas gloriosas manifestações, avistou Jesus com João Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande percussor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó dirigiu Jesus a Jerusalém, onde repousou no cair da noite. Então está falando aqui do primeiro dia de Jesus em Jerusalém. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado, vixe, aqui o Humberto de Campos, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Humberto de Campos, não estou eu, hein? Que se sentiram atraídas pelos seus traços de formosura e originalidade, e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns desses sacerdotes, né, se afastaram sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho. Então, Galileu, o que faz na cidade? Se você sair na portaria do teu prédio e tiver um sentado lá, você vai perguntar: o que você está fazendo aí? Não é mais ou menos isso? Né? Qual que é a sua intenção? O que você acha que Jesus responde? Né, ó, Galileu, o que faz na cidade? Jesus respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Que impacto é esse? Como assim, né? Tá ficando doido? Olha? Como assim, né? Ó, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tipo assim, né? Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensa tu venha ser isso? O que você está pensando, né, sobre esse reino de Deus? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. O que nós estamos fazendo essa manhã aqui? Construindo. Procurando o quê? Construir essa obra divina no nosso coração. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande sinceridade. Obra divina nas suas mãos? Impactou, né? Obra divina na sua mão. Vamos ver aqui que Jesus, né? Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando com as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os seus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre
para auxiliar-te na execução de teus planos? Ou seja, né, que recurso que você tem, cara? Quem que vai te ajudar? E tipo assim, né? É preciso de poder, olha. Você fez algum pacto, algum rei que vai fornecer o bem, os guerreiros, as bigas, né? Como é que é o negócio? Que rei? Como é que você vai construir esse negócio, né? Aí Jesus falou encantadoramente, né? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Aí Hanan escachou, né? Sim, observou Hanan. Os ignorantes e os tolos estão em toda a parte da terra. É esse que você conta? Né? Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de sua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Que estátuas são feitas do quê? De pedras especiais, né? De mármore, de granito, né? Você já viu isso? Né? E de lama? Ou seja, como é que você vai construir um negócio, né, meu? Sacerdote, replicou Jesus, agora com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Como é que estão os mármores dos vossos corações? Não tem nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior à da boa vontade sincera. Então o que precisa para nós construir o Rei Divino? Amado, nós estamos querendo construir. O que nós precisamos para construir esse Rei Divino? Existe mármore mais lindo do que o sentimento? Mas o que tem predominado os nossos sentimentos? E qual que é, porque já está talhado aqui, e em todos, a criatura divina de luz. Todos, sem exceção, não existe. Mas o cisel? Já está pronto, já está pronto aqui o Espírito de luz. Eu só preciso o quê? Ué, digamos assim, né? Aquela famosa frase daquele cara famoso que fez aquela estátua, coisa mais linda lá de os seus aí, os artistas famosos. Falou, mas desculpa, como é que você fez isso, cara? Falei, não foi o que fiz não, eu já estava lá, eu só tirei as casquinhas, ué. Entendeu? Eu mesmo não fiz, né? Já estava modulado lá. Eu só fiz o quê? Tirei as arestas, né? O ser divino já está modulado aí. Eu preciso fazer o quê? Tirar as arestas. Já está em mim a criatura divina de luz, mas eu preciso, e que tirar esta? Nenhum cinzel é superior o da boa vontade sincera. Isso não dá tranquilidade ou dá medo? Boa vontade, né? Lógico, perdoa guardando a proporção, que não dá nem para ter a dimensão. Mas quando nós fomos começar o abraço fraterno, foi algo, lógico, não tem nem proporção, mas algo semelhante. Diz, né? Tipo assim, vai começar? Vai, mas quem vai vir? Não pode esperar que vai chegar. O que você conta? Com a boa vontade. Foi o que falou para mim. Eu conto com a boa vontade. Sei que você não é de luz, entre aspas, mas eu conto com o quê? Com a tua boa vontade. Que foi quando eu recebi inspiração para abrir. Mas como é que eu vou fazer isso sozinho? Mas quem falou que você vai fazer sozinho? Vamos chegar, ué. Tá, mas eu não tenho. Vou fazer o que eu tenho? Não, na conta com a sua boa vontade. Isso é o professor Eurípides. Então alguém vem trabalhar aqui, precisa ser o quê? Já top? Não, nós contamos com quem o quê? Tem boa vontade. Agora, como é que é a minha boa vontade ininterruptamente todo dia? Desde a hora que eu acordo de manhã. O Hanan aqui está ficando apertado, né? Porque como é que o Hanan vai responder um negócio desse para ele? Mas aí, bom, repetindo, replicou Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Né? Então falou assim, agora eu vou apelar, né? Porque com certeza o Hanan conhecia todas as leis aprovadas lá
no regimento. Então, semelhante. Então, vamos supor assim, o cara conhece todas as leis aprovadas no Supremo Tribunal Federal, todas as leis aprovadas na Constituição. Certo ou não? Conhece as leis, né? Aí então, mas ele pensou que era dessas leis. Aí ele pegou, apertou Jesus, falou, olha, conheces Roma ou Atenas? Digo, Galileu, você não conhece nada, meu. Conhece Roma e Atenas? Conheço o amor e a verdade. Disse Jesus convictamente. Quer dizer, o que é Roma e Atenas? Roma e Atenas perto da verdade. Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu o Renan. Então apertou, escuta, você conhece as leis do templo? Você conhece as leis, né, que regem a província, né? Você conhece a Constituição? Você conhece o parlamento, né? Sei qual é a vontade de meu Pai que está no céu, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Não continuou o diálogo, não. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho da Galiléia distante. Então, essa foi a primeira colocação de Jesus falando da tarefa dele de ajudar o quê? O que é a tarefa dele? Ele falou que a tarefa dele era passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E o que vem a ser esse reino de Deus? O reino é a obra divina no coração dos homens. Então Jesus veio aqui nos ajudar, a nos ensinar a construir a obra divina nos nossos corações. Que tarefa é essa, hein? E vocês acham que ele tinha alguma dúvida que ele ia dar conta? Você acha que em algum momento ele teve dúvida se ele daria conta? Se ele daria conta? É lógico que ele sabe que ele daria conta. E vai dar conta e está dando conta. Então, foi a primeira colocação. E aqui então ele já foi para onde? Para Galiléia. Daí algum tempo depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que tivesse à sua espera. Então agora ele já veio arrumar os companheiros. Onde que ele foi procurar os companheiros? No parlamento, na Suprema Corte. Então agora ele já está onde? Em Cafarnaum. Em breves instantes, ganhou a margem do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Claro que não era espírito qualquer, né? Os pescadores na época, né? A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eleondros, que são as plantas da época, da praia, como se brincassem ao sopro das variações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente das barcaças móveis, deitavam-se às redes em meio à profunda alegria. Então, e aí Jesus aproximou do grupo, e assim que dois deles desembarcaram na terra, falou-lhes com amizade. Então Jesus dirigiu, né? Os pescadores acabou de ancorar, Simão e André, já sabia até os nomes. Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Que maluquice é essa, hein? Se alguém te convidar hoje, o professor ali te convidar hoje, para você vir ajudar ele a construir, quem topa aqui? Larga tudo e me segue. Então, né? Você deixaria muitas das coisas que você faz para fazer isso? Deixaria? Deixaria? Então vamos lá, né? Então, não, é muito...
vos convido a trabalhar pela instituição do reino do seu reino, do reino de Deus na terra. André lembrava-se de já ter o visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhe falou docemente do Evangelho, com um olhar incendiado de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando sua tocante ingenuidade, exclamou comovido, né? Um rei? Porque ele não falou, ó, Simão e André, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de um reino, do seu reino na terra. Mas aí o André falou, mas um reino? Um rei? Mas em Cafarnaum existe tão pouca casa, meu. Né? Tipo assim, como é que vai formar um reinado aqui nesse... Não, porque o reinado dá a ideia de coisa o quê? Gigante. Né? Mas eu não tinha entendido qual era o reinado, qual era o rei. Né? Ele disse, um rei? Mas em Cafarnaum existe tão poucas casas. E ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. Pedro tentou dar uma ajeitadinha no negócio ali, disse, né? Vamos, né? Falou assim, ó. O lago é muito grande, há várias aldeias circunstando essas águas. O reino poderá abranger todas elas. Não dá para nós aumentar um pouquinho lá, né? Tem um lago aí, tem um monte de casa na beirada do lago. Dá para nós fazer um reinado aqui. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar imperquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejoso de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Perguntou para ele, vocês querem ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmo, permontando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores se esforçaram por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrar nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, explicar como... Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes botava no âmago do espírito. E sem hesitarem, e sem sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos teus passos. Jesus os abraçou. Alguém tem ideia então do que é um abraço? Jesus os abraçou. O que os benfeitores fazem com vocês através de mim aqui na porta? Porque não sou eu. Eu sou um mero instrumento. A cada coração que os Espíritos queridos, os Espíritos bons, mesmo até uma dificuldade, abraça cada um quando entra aqui, eu só sou o instrumento. Então, para vocês verem que o gesto do abraço é de onde? É um exemplo do Cristo. Jesus os abraçou, mas não é qualquer abraço. Jesus os abraçou com imensa ternura. E como os demais companheiros se mostraram admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores. Então, às vezes, quando você abraça alguém, há comentários fazendo o ridículo. Não se preocupem. O mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia
a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Então Levi era o trabalhador da coletoria de impostos. O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devido a Herodes. Nós temos muito posto de coleta devido a Brasília? Com certeza. Aí Jesus perguntou para ele: quer vir comigo para recolher os bens do céu? Ele era um recolhedor de impostos para a matéria. Mas como você é craque em recolher imposto, quer vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, né, porque ele mudou de nome, né? Sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição da sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro. Então não precisava ter outro recurso. O coração sincero e puro. Para sempre as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Então, como é que começou Jesus no seu trabalho de implantação do reino, de ajudar a implantação do reino divino em nossos corações, né? Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmoniosas vespertinas, como se a tarde possuísse também a alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcalparreiras mais próximas, como se também desejasse senti-lo na sua praia extensa cotovelada da grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicano pecadores, com homens analfabetos e simples, que haviam ocorrido ansiosos por ouvi-lo. Então, quem foram os primeiros a ir lá ouvir Jesus? Pescadores rústicos, mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados a publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam corrido ansiosos para ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pescadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria. E tomado por inspirações sagradas de Deus,
começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava com um grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornava um deslumbramento de luz. E, bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Há mais de 2000 anos, nós estamos recebendo essa ajuda. Juscelino, eu precisava ressaltar um negócio muito importante e até em forma de agradecimento a esses dois espíritos aí, Chico Xavier e Humberto de Campos. Porque essa história aí nós já sabemos mais de 2000 anos, está na Bíblia, no Evangelho, No Testamento tem tudo. né, no Novo Testamento, tem tudo. Mas ele conta, narra essa história numa maestria, numa boa vontade, num amor, que eu não sei vocês, mas a gente adentra na história. Eu estava lá, revivendo tudo aquilo. Né? E como ele nos faz lembrar disso, dessa verdade, né? Que ficar nas nossas consciências, na nossa mente, que isso não vai se dissipar por toda a eternidade. É onde que traz esse sentimento que somos realmente espíritos eternos, né? Que essa história nunca vai se acabar. Né? E ele conta, né? Tem que agradecer esses irmãos queridos. Porque, então, inclusive, né, pelo esclarecimento da doutrina, né, ao qual nós tomamos lucidez e a cada dia somos mais conscientes desse atributo divino que é inerente a nós, a Espíritos de Deus, a mediunidade. Como é que isso chegou para nós aqui? E como é que nós temos utilizado desse recurso divino? O que tem sido a nossa sintonias? Todos nós somos médiuns, né? Como que nós estamos usando esse potencial para cooperar? Porque olha, que cooperação, foi aqui, né? Como é que ia chegar para nós algo de tanta beleza, né? Se não fosse através desse atributo divino da mediunidade. E todo mundo aqui é médium, não precisa ficar achando que não, porque é real. É da lei, olha. É inerente ao ser, faz parte da criatura divina que nós somos, né? Da beleza. E vocês perceberam, então, que o reino divino é construído na simplicidade da intimidade dos nossos corações? Que nós já somos essas criaturas divinas? Que basta, então, nós o quê? Lapidarmos. E o que precisa? Novamente. Boa vontade. Boa vontade. E é famoso, né? Essa fala diz assim, né? Sempre, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. De boa vontade. Podemos incluir nós de boa vontade? Sim. Ou a nossa boa vontade ainda é um pouquinho só no dia e depois já... né? Tem que ser com boa vontade o quê? Sempre. Para com quem? Ou você escolhe? Boa vontade para você, boa vontade... É assim? Mas... como é que tem que ser a nossa boa vontade? Não dá para escolher para ter boa vontade. Boa vontade é para com... Pô, né? E aquele detalhe, ó, se te pedir uma coisa, você faz mais um pouquinho. Hein? Lá onde você trabalha te pedir uma coisa, faz mais um pouquinho. Lá onde você trabalha te pediu, faz mais um pouquinho. Hein? E é que é o quê? Nós vamos o quê? Lapidando essa criatura divina que somos. Meus amados, nós temos que encerrar. Perdoe, né? Ai, meu amado. Deus nosso Pai, Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, de todo o nosso amor, de todo o nosso coração, pela essa manhã de domingo maravilhosa, Senhor, e estarmos aqui reunidos em Seu nome, como o Senhor nos disse, que aqui o Senhor estaria,
E não temos dúvida nenhuma que aqui o Senhor está no meio de nós, mesmo representado pela essa falange de amigos espirituais bondosos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, com a sua verdade infinita de amor, a dissipar dos nossos corações, dos nossos pensamentos, o materialismo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que possamos, Senhor, ter esse sentimento latente em nossos corações da vida eterna, da vida futura, que as nossas ações, os nossos sentimentos, seja no âmbito de amor eterno a todos, por todos que passarem ao nosso redor, por nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, nosso eterno agradecimento pela essa oportunidade infinita de estarmos aqui reencarnado, experienciando a vida nessa escola de amor. E que saibamos todos nós conservar a paz de Jesus em nossos pensamentos e em nossos corações. Que assim seja. Que assim Senhor seja. Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, caímos em tentações e nos livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro aqui nessa manhã de hoje. Mas como temos lutado tanto no aprendizado do nosso sono útil, né? Que os benfeitores amigos nos ajudem, a todos nós. Se for o desejo íntimo dos nossos corações, que logo mais possamos estarmos juntos em nosso sono útil, no hospital do professor Eurípides, no pequenino núcleo do abraço fraterno, ao qual é aquela pequena sala de cor azul que os benfeitores amigos estarão a receber a todos nós. E o tema é o da boa vontade. Mais uma vez agradecido a todos, que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui nos mesmos horários, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Então, ok? Palestrinha sono útil.